O homem que invadiu a jaula da leoa na Paraíba se chamava Gerson de Melo Machado, de 19 anos, também conhecido pelo apelido de Vaqueirinho. Desde a infância, ele vivia em situação de vulnerabilidade. Sua mãe, diagnosticada com esquizofrenia, teve a guarda dele e de seus irmãos retirada. Seus avós também tinham histórico de problema de saúde mental. Sim, é o rapaz que entrou na jaula dos leões e acabou morto por uma leoa. Vamos conhecer um pouquinho melhor quem era essa pessoa aqui com a Daiane Oliveira no Plantão do Meteoro. Dai, essa é uma história que é bem difícil, porque a culpa não é da leoa, mas a culpa também era dele também, né? Exatamente, Sofia. A gente pode resumir esse caso que aconteceu como culpa do Estado. O Estado falhou e a gente vai trazer um olhar da assistente que cuidava do vaqueirinho, que tem nessa linha, sabe? Porque o Gerson, em todas as instâncias, o Estado não cumpriu o que deveria cumprir com ele. Até o ponto em que ele, né, que queria ser um domador de leões, queria ir para o continente africano para fazer esse processo de domar leões, achou que poderia fazer isso ali na jaula do zoológico. Tem algumas investigações que estão correndo aí, Sophie, que a gente precisa trazer sobre a questão da segurança do zoológico. E aí, mais uma vez, não é responsabilizando ninguém, porque também eu imagino que, por mais que a segurança não tenha sido perfeita, ninguém vai imaginar que alguém vai pular, né, todas as barreiras, as blindagens, para tentar acessar os animais, né? Então, teve um pensamento aí que foi tomado, que pode ter sido tomado pela segurança, que não foi tão lógico assim para uma pessoa com o estado mental do Gerson, que, de acordo com as informações, ele sofria bastante. Inclusive, ele era uma pessoa que não tinha o amor da mãe, porque a mãe não tinha condições de cuidar dele psicologicamente, mas ele sempre fugia, sempre ia atrás da mãe. Tem todo um relato aí, uma história por trás. Antes disso tudo, eu vou te pedir, por gentileza, para você trazer, Sofia, a matéria que fala sobre o incidente, sobre o momento, né, que o Gerson entrou na jaula e o que aconteceu, por favor. O Conselho Regional de Medicina Veterinária da Paraíba vai avaliar se houve falha na segurança do zoológico, onde um homem morreu depois de invadir a jaula de uma leoa em João Pessoa. Nas imagens é possível ver ele escalando o muro de mais de 6 metros, pulando a grade de segurança e se pendurando numa árvore para acessar a área. A vítima foi atacada pelo animal e morreu. Segundo o Conselho, uma comissão técnica vai avaliar as condições estruturais e operacionais do parque. Em nota, a administração municipal afirma que o homem insistiu na invasão, mesmo com a segurança existente, e que após o caso, a leoa foi colocada de volta na jaula. O parque está interditado para investigação também da Secretaria de Meio Ambiente. O homem, conhecido como Vaqueirinho de Mangabeira, sofria de transtornos mentais. Ele tinha sido preso 10 vezes e foi solto na última sexta-feira. É o seguinte, Cláudia. Inclusive, Sofia, essa informação sobre as prisões anteriores, né, de Vaqueirinho, estão circulando. Eu vi vários comentários muito absurdos, sabe? De, olha, esse homem, ele devia ter continuado preso, sendo que o lugar dele não era dentro de um presídio. E também não era dentro de um hospital, também, porque a gente tem uma luta antimanicomial muito importante e necessária. O lugar dele seria, de fato, com o Estado, mas uma condição que ele pudesse ser acolhido. O lugar dele talvez fosse no seio de uma família. E aí eu vou te pedir para trazer a matéria que a gente tem, né, de uma das pessoas que cuidava, estava ali no seio junto com ele, que é uma conselheira tutelar, que fez o acolhimento do Vaqueirinho. Ela trabalhava com ele já há cerca de 8 anos. Ela o conheceu numa situação bem adversa, quando ele fugiu de casa, ele estava ali na região da BR, foi resgatado, levado para o Conselho Tutelar. Foi quando eles se conheceram, e aí eu vou te pedir para colocar na tela
porque ela faz um relato muito doloroso de que todas as os direitos, né, fundamentais do vaqueirinho tinham sido violados. E aí é isso, né, a Verônica Oliveira, o homem morto por leoa tinha esquizofrenia e foi tratado com descaso pelo Estado e desconselho tutelar. Verônica Oliveira, vou te pedir para descer um pouquinho, por favor, Sophie. A matéria fala, né, que ele tem 19 anos, inclusive alguém acabou de perguntar a idade que ele tinha aqui no chat, então Gerson Mero, 19 anos, morreu no domingo, mais uma vez, ele tinha saído, É, né, do presídio s- nas só uma coisinha, Dai, só sim, pra sim, complementar, ele tinha sim, 19 anos e foi falado do número de vezes que ele foi preso. 10 das 16 vezes que ele foi preso foi antes de completar 18 anos. Só para, eu exatamente. acho que é um dado importante para a gente ter noção de que, foi preso tantas vezes. Gente, nós estamos falando de uma pessoa que era um adolescente. A primeira vez que ele foi preso era com 10 anos. A gente está falando de uma criança e de um adolescente com transtorno psiquiátrico. Não deveria estar sendo preso. Aí é que está a questão. Se essa pessoa está, se Exatamente. estavam deixando a polícia lidar com uma pessoa dessas, já é um erro da nossa sociedade. Desculpa, Day, é Isso. que eu só queria Não, destacar isso. é exatamente isso, Sofia. Inclusive, a conselheira fala sobre o diagnóstico tardio de esquizofrenia, e é exatamente isso. A Verônica afirmou que a ausência de albergues na cidade contribuiu para justamente essa vulnerabilidade dele, porque ele vivia com os avós que também tinham problemas mentais, ficava muitas vezes largado, cometendo pequenos furtos ali, pequenas confusões, que fazia com que ele fosse levado para um ambiente totalmente insalubre, e esse ambiente que não ia cuidar da saúde mental dele, pelo contrário, ia deteriorar ainda mais. Entre aspas, olha o que ela fala: um albergue é o grande sonho do movimento antimanicomial. Já existem albergues assim em outros lugares do Brasil, onde se trabalha a autonomia e o acolhimento. Lá eles têm mais autonomia, têm um acompanhamento mais de perto. Não foi o caso do Gerson. Depois que ele fez 18 anos, ele foi entregue à própria sorte, saiu do acolhimento institucional e entrou no sistema prisional. E isso é extremamente triste, Sofia, extremamente triste. Ela, inclusive, fala, entre aspas, essas crianças e adolescentes vivem dentro do acolhimento institucional quando fazem 18 anos ou, em casos excepcionais, aos 21, eles precisam sair. Eles são largados à própria sorte, eles são largados na rua praticamente. O laudo confirma a esquizofrenia, só foi emitido depois que Gerson entrou no sistema socioeducativo. Quem descobriu a esquizofrenia, não, na verdade não é descobrir, mas quem diagnosticou a esquizofrenia de Gerson foi dentro do sistema socioeducativo. Ele precisou ser preso para passar por esse processo, para ter um laudo, para ter alguém que olhasse para ele, conversasse com ele, identificasse que ele tinha precisava de um acolhimento. E aí o que a conselheira, inclusive, fala é o seguinte: a gente já sabia que era esquizofrenia, porque ele ouvia vozes. Só quando ele entrou no sistema socioeducativo que o laudo apareceu. Mas aí já era tarde demais. E essa é a foto da conselheira, essa é a foto do Gerson. A gente precisa, Sofia, reforçar e resgatar uma ideia de que não se trabalha na luta não se trabalha com pessoas com problemas de saúde mental apenas na perspectiva de encarceramento ou apenas na perspectiva de internar em um manicômio, jogar a chave fora e deixar lá, sabe? Não é assim que se trabalha. E esse jovem, de todas as formas que ele podia ter, ele passou por violências dentro de casa, ele passou por descuido, porque a família dele não tinha condição psicológica de cuidar dele. Ele teve outros irmãos que foram adotados, e essa conselheira, inclusive, fala, né, o sistema ele não está preparado para crianças com problemas psicológicos. Essas crianças com distúrbios psicológicos são rejeitadas, a família só quer crianças, entre aspas, perfeitas, crianças que não deem, mais uma vez, entre aspas, trabalho, crianças que você não precise levar para um psiquiatra, comprar um remédio. E eu até falo uma coisa, Sofia, eu já vi matéria sobre crianças com diabetes ou PCDs que não eram adotadas justamente porque são crianças que requerem um cuidado diferenciado e as pessoas simplesmente não adotam. Então, é todo um cuidado que deveria se ter, não se tem. E aí, Sofia, eu vou te pedir só para trazer o vídeo da Leoa,
Porque tem todo um debate também que foi posto sobre o que o zoológico deveria fazer com a leoa. Já começa uma coisa, eu vou ser que eu vou criar polêmica, zoológico para mim não deveria nem existir. Ah, mas por que o zoológico não deveria existir? Porque não deveria existir. No entanto, a gente também entende que os zoológicos são, entre aspas, lugares de preservação e cuidado dos animais, porque não são necessariamente santuários, mas os animais que estão hoje em zoológicos são animais que foram resgatados, ou por maus tratos, ou porque não, sabe, porque estavam no outro lugar que não podia ser mantido naquele espaço, ou porque foi transportado de forma incorreta, estão machucados e precisam ali estar no zoológico. Ok, eu entendo a dinâmica do zoológico, tem toda uma fiscalização, tem todo um cuidado, tem especialistas cuidando desses animais, mas eu particularmente sou a favor de uma ideia de santuário com fiscalização, uma ideia de que esses animais pudessem continuar nos cuidados do Estado, com todos os cuidados que eles possuem em zoológicos, mas soltos. Eu acho que nenhum animal deveria viver nessas jaulas, ainda que eles precisassem ser alimentados ou que fossem jaulas maiores, mas em espaços que eles não precisassem estar em gaiolas alimentados, sendo vistos dessa forma. Aí é uma questão muito pessoal minha, tá, então eu sou uma pessoa que eu não gosto de zoológico. No entanto, a leoa estava lá, tranquila, pode soltar o vídeo, Sophie, não precisa botar o áudio não, a gente fala enquanto está mostrando. A leoa estava lá, tranquila, no dia a dia dela, bem bonitinha. É necessário entender que essa leoa já estava passando ali ela não era uma leoa que era estressada, a leoa passou por um processo de estresse posterior, quando ela viu alguém que não era do convívio dela, não era da rotina dela, adentrando ali a jaula. Houve, né, a morte dessa pessoa e depois pensaram, inclusive, Sofia, no que seria feito com a leoa. E houve esse questionamento, olha que animal dócil e gentil. Houve questionamento sobre o que seria feito com a leoa. E o zoológico precisou informar: olha, gente, a leoa não vai ser sacrificada. E é óbvio que a leoa não vai ser sacrificada, porque não é culpa da leoa. Pelo contrário, o protocolo está sendo seguido, a leoa está sendo acompanhada, e outras imagens, né? A leoa super dócil, uma leoa muito tranquila no seu ambiente. Certamente, inclusive, esse animal ele não conseguiria viver fora de um zoológico, né? Não conseguiria viver com outros animais que aí são, entre aspas, né, não domesticados, mais selvagens, porque ela não resistiria, justamente por esse contato que ela já possui. Mas esse animal poderia viver sem jaulas ou pelo menos um ambiente muito maior do que esse que ela vive, tá, Sofia? Dito tudo isso, não é culpa da pessoa que estava em processo de sofrimento mental, não é culpa do animal e possivelmente aí a polícia vai investigar se há alguma responsabilidade pela falta de segurança dentro do zoológico, porque ninguém conseguiu impedir esse homem de pular esse muro de 6 metros de altura e conseguir entrar na jaula dos leões. Mas aí a gente vai esperar a polícia terminar esse laudo para identificar o que acontece. E só um comentário, por que eu falo de santuário com fiscalização, com todos os cuidados? Por isso aqui, como a Marina traz, o santuário não preserva as espécies, tem uma dinâmica de cobrança capitalista de cobrança de PIX e não estimula a educação ambiental. Então, é muito importante a gente ter um cuidado sobre o que são os santuários hoje no país, e a gente pode, inclusive, pensar em ampliar o nosso olhar para que esses animais vivam melhor, mas fora de jaulas. É isso, Sophie. Pois é, Dai, não dá para considerar o rapaz como culpado. Era uma pessoa que foi negligenciada, que precisava estar recebendo cuidados e não estava. Não dá para considerar a leoa culpada. Ela é um animal selvagem e vai agir como tal. Então, se ela vê uma pessoa estranha entrando na jaula dela, ela vai reagir. Normal. Com relação ao zoológico, a defesa do zoológico já disse que segue todas as normas NBR, né, que são aquelas normas técnicas do Brasil. Se de fato segue ou não apurei isso, a gente vai deixar a polícia apurar, né? Então isso não somos nós que vamos dizer, mas o zoológico diz que segue essas normas. Mas é sempre bom lembrar, quando a gente está falando de zoológicos, a segurança tem que existir para as duas coisas. Tem que existir para impedir o bicho de sair, para impedir as pessoas de entrarem, porque
acontece com muito mais frequência do que deveria das pessoas tentarem interagir com os bichos, sabe? E eu não tô nem falando só de pessoas com transtornos mentais, como é o caso do Gerson. Eu tô falando, inclusive, de pessoas que supostamente seriam sãs, mas que cresceram assistindo o filme da Disney e acham que dá pra passar a mão em qualquer bichinho, sabe? E nem vamos falar de crianças, né? Que também é outra questão aí. Então é necessária a segurança para os dois lados. Por incrível que pareça, a segurança que o zoológico tem que ter para impedir as pessoas de entrarem tem que ser tão grande quanto a de impedir os bichos de saírem. É, Agora, com relação a se deve existir zoológico ou não, cara, eu entendo o raciocínio de que a gente deveria deixar os animais selvagens todos livres, etc, etc, mas existe toda uma série de questões que fazem a existência desses zoológicos trazerem alguns benefícios. Eu vou dar um exemplo para vocês. É um exemplo que está passando por uma polêmica no momento, mas eu acho que é um bom exemplo. As ararinhas azuis elas foram extintas no ambiente selvagem. Se não fosse um monte de ararinha azul que está espalhada por zoológicos ao redor do mundo, ela não existiria mais. E agora está sendo feito um programa de reintrodução. Tudo bem, eu falei que está passando por polêmica no momento porque está rolando todo um surto de circovirose que está colocando em xeque esse programa de reintrodução. Mas a gente sequer estaria tentando fazer a reintrodução dessas ararinhas azuis se elas não tivessem um monte de espécimes delas espalhados por zoológicos ao redor do mundo. E isso são vários exemplos. Eu estou pegando as ararinhas azuis porque é o que está mais em voga no momento. Mas tem muita espécie que estaria ainda mais ameaçada do que já está se não houvessem populações para fazer reprodução em cativeiro. Entenderam? Então, existem benefícios para a existência do zoológico. Assim como toda a questão de pesquisa, muito que se pode fazer de preservação de espécies no ambiente selvagem é pelo que a gente descobriu sobre elas com os animais em cativeiro. Então, existe sim boa razão para você ter animais vivendo em cativeiro. Claro, o animal vivendo em cativeiro, ele sempre vai ter uma qualidade de vida pior do que a do animal que está vivendo no seu habitat natural. A questão que a gente tem que levantar é se o benefício que o animal em cativeiro está trazendo vale a pena. E eu vou dizer para vocês que muitas vezes vale. Muitas vezes vale. Aí a gente entra numa outra questão, se é a questão da exposição, se não seria melhor manter eles em cativeiro escondidos para evitar situações como essa. Aí entra a questão da educação ambiental. A educação ambiental, ela tem um papel, sim, e só com a exposição que é possível. Então, eu vou ser a chata aqui que vai dizer que zoológicos precisam existir. No mundo ideal, a gente nem sequer precisaria se preocupar com conservação. Mas a gente não vive no mundo ideal. No mundo real, eu acho que zoológicos precisam existir. E só para encerrar, a questão é: que condições de vida está sendo dada para os animais nesses zoológicos e que segurança está sendo dada para os visitantes desse zoológico? Aí é que o bicho pega, porque tem muito zoológico que está falhando miseravelmente. Não estou dizendo que o caso é esse, talvez a polícia chegue à conclusão que não, eles seguiram todas as regras, foi realmente uma tragédia. Ok, se for esse o caso, que seja. Não somos nós que vamos julgar. Felizmente não cabe a mim fazer esse julgamento. Mas que os zoológicos precisam existir? Infelizmente, precisam. Enfim, ficamos por aqui, Dai? Ficamos, Sophie, fazendo essa pergunta. E para você, o zoológico precisa existir ou não? Qual seria a Responda aí saída, no então? comentário. Exatamente. Pessoal que está assistindo ao vivo, não sai daí que a gente já volta com mais notícias aqui no Plantão do Meteoro.